Olá pessoal, ainda voltando aqui na parte de operadores lógicos e ainda na mesma planilha. Agora eu dei uma limpada aqui, vi que a aula estava ficando muito longa, então eu resolvi partir ela em duas partes. Agora a gente pode querer fazer alguma operação com os dados. Então, por exemplo, a gente pode querer saber se os alunos, quantos alunos goianos a gente tem. Bom, a gente poderia colocar aqui um C, se o aluno for goiano. Então, por exemplo, se o aluno for goiano, então se o aluno for goiano, eu estou escrevendo isso aqui, coloca 1 aqui, se não coloca 0, né? Então, se o aluno for goiano, conta aqui. Então, todos os alunos que forem goianos colocou 1, todos que não foram goianos colocou 0. E não ficou muito prático isso, porque daí se eu pegar aqui a soma, e eu fizer a soma aqui, vai dar 9. Se eu contar aqui, vai ter 9 alunos goianos. É um jeito de fazer. Vocês concordam comigo? Mas existe uma forma mais prática de fazer. A gente pode vir aqui e usar uma função chamada conte.c. Professor, mas está escrito conte.c em cima. Tem uma diferencinha. Então, essa função ela vai pedir só uma condição para a gente. Então, nesse nosso caso aqui, ela se aplica. Por quê? Porque a gente só quer colocar uma condição. Então, conte.c é a condição. Qual que é a condição que a gente colocaria aqui? Conte.c, se o intervalo, qual que é o intervalo que a gente vai medir? O intervalo vai ser de B2 até B16. Qual que é a condição? A condição é for igual a goiano. E ele vai contar para a gente. Eu não coloquei o igual, mas à medida que eu copiar isso aqui, copiei o texto ali e coloquei. Percebem que apareceu a lista ali em azul. Se eu der Enter, ele contou e chegou no mesmo 9 que a gente tinha chegado ali. E qual que é a diferença do conte C para o conte Cs? Então, alunos goianos. O conte Cs, ele vai colocar mais de uma condição. Então, aqui, por exemplo, eu medi quantos alunos goianos tem na sala. Mas eu não contei quantos alunos goianos passaram na disciplina. Então, eu posso fazer aqui um conte. Conte.cs. Então, qual que é o intervalo do primeiro critério? É a mesma coisa. Então, B2 até B16 é igual a CGO. Qual que é o intervalo do segundo critério? É C2 até C16. E o que eu quero? Eu quero que seja maior ou igual a 6. Ok? Então, agora eu vou vir aqui, vou copiar esse daqui, e se eu não errei, vai dar certo. Eu copiei e colei aqui os números, pessoal, para parar de ficar mudando, tá? Então, percebem que dos 9 alunos goianos, apenas 6 passaram. Então, esse daqui tiveram nota maior que 6. Então, esse daqui foi 1. Esse daqui não. Esse daqui foi um dos reprovados. Esse daqui foi o segundo reprovado.
Esse daqui passou, e esse daqui reprovou, mas esse daqui certeza que vai na sala do professor chorar depois, certo? Então o CONTE-CES eu posso colocar quantas condições aqui eu quiser para saber a condição. Bom, e o SOMA-C? O SOMA-C, ele vai pegar a primeira matriz e analisar uma condição. Então, por exemplo, aqui tem que ser números. Então, eu posso fazer um SOMA-C, por exemplo, C2 até C16, e ele vai somar se for maior ou igual a 6. Então, soma 6. Então, o SOMA-C, ele vai somar uma condição se esse critério for utilizado desse primeiro. Nota que eu posso também utilizar o SOMA-C, só deixa até eu conferir. O primeiro intervalo aqui é o intervalo do critério. E se você não colocar o terceiro intervalo aqui, ele vai entender o intervalo da soma. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui B2 a B16, então aquele intervalo for igual a goiano, qual que é o intervalo de soma? Então, por exemplo, se ele for goiano, eu quero somar, por exemplo, a média global. Então, eu posso pegar aqui e colocar a média global no terceiro critério. Agora, eu reparei que vocês não estão vendo, mas o texto disso que eu coloquei ficou assim. Ok? Então, B2, B16. Então, o SOMA-C, ele tem essa característica. Se você dá dois critérios, esse primeiro critério aqui tem que ser o critério que vai ser analisado e o critério que vai ser somado. Se você der três critérios, esse primeiro critério é o analisado e o terceiro aqui é o somado. Particularmente, eu gosto mais do SOMA-CES. O SOMA-CES é um soma com es. Ele só vai somar se todos os critérios forem atendidos. Só que aqui inverte um pouquinho. Por quê? Porque no SOMA-C, esse daqui é o intervalo onde esse critério aqui vai ser analisado. Então, o B12 ao B16 vai ser analisado para se o aluno é goiano. E o melhor de tudo sou eu apontando por Excel aqui, como se vocês estivessem vendo o que eu estou apontando com o mouse. Não, mas eu acho que vocês estão vendo, sim, o que eu estou apontando com o mouse. Então, é que a minha foto está na frente. Então, deixa eu rolar um pouquinho para baixo. Então, esse critério aqui vai ser analisado para esse daqui e no final vai ser somado aqui. Esse terceiro aqui. O SOMA-CES não, ele é mais prático. Então, como eu sempre me enrolo no SOMA-C, eu gosto mais do SOMA-C. Deixa eu trocar aqui. Se colocar sem o igual. SOMA-CES. Nesse daqui, primeiro você coloca sempre o intervalo de somas. Então, por exemplo, F2 a F16. Aí agora você coloca o intervalo do primeiro critério, F2, B2 a B16. Qual que é o intervalo? Se ele é goiano. Igual a goiano. Ok? Bom, se eu copiar esse daqui
e colar aqui do lado, vocês vão ver que é para dar o mesmo resultado. E deu. Porque é para dar o mesmo resultado. Só que esse soma 6 aqui, se eu pegar esse texto aqui e colar aqui, eu posso colocar um outro critério. Por exemplo, se C2 até C16, qual que é o critério? A for maior que 75. Então, eu posso vir aqui e colocar um igual. Como esse soma 6 é CE, então vai diminuir, obviamente, o valor ou ficar igual. Nunca vai ser maior, né? Porque está colocando um critério a mais. Então, aqui foi 0. Então, claro, porque C vai de 0 a 10, o professor colocou 75, obviamente nenhum aluno vai ter mais que 75. Obviamente, né, professor? Vamos colocar aqui, por exemplo, maior que 8. Não adianta eu mexer aqui, eu tenho que mexer aqui. Ó, aí mudou para 32. Então, por exemplo, esse daqui não somaria de todo jeito. Esse daqui. Esse daqui não soma. Esse daqui. Goiano. Tem que ser goiano. E C2 tem que ser maior que 8. 2. Aqui. Só que aqui tem um problema. Por quê? Porque a hora que o professor clicou, não, esse soma 6, ele vai somar a média global. Então, eu estava somando aqui a média da disciplina. Então, esse daqui é goiano, então ele pegou esse daqui. Eu estava somando a média da disciplina, pessoal, e por isso minha soma estava dando diferente. Esse daqui não soma. Qual que soma? Esse daqui soma, que é 8. Qual mais? Esse daqui. Tem mais algum? Não. Não soma. Soma esse daqui. 32,3, que é o que ele obteve aqui. Então, posso colocar vários critérios aqui para soma. E a mesma coisa eu posso fazer para soma, para média. Então, se eu quiser trocar aqui, eu posso trocar de soma para... Qual que é a média deles? Então, média 6. Qual que é a média? Então, a média deles é essa daqui, colocando esses critérios. Então, são 3 funções muito práticas para se vocês quiserem analisar dados de um grupo que estejam aqui. Ok? Tá, professor, mas eu estou olhando e beleza, eu quero ver o da média Goiânia, o da média MG e da média DF. Não me parece muito prático. Poxa, o Excel sempre me falaram que é tão prático. E esse goiano, esse 8, não tem como fazer de outro jeito? Tem. Mas, para isso, a gente vai escrever goiano aqui, MG aqui, DF aqui. Tem um jeito mais fácil da gente pegar os valores únicos de uma coluna. Mas eu vou deixar isso para outra aula, tá? Então, vamos ver a média por cada naturalidade. Esses daqui eram valores aleatórios, tá bom, pessoal? Então, vamos pegar só a média desse valor. Então, eu vou colocar a média 6
Ele pede para mim qual que é o intervalo da média. Esse daqui. Qual que é o intervalo dos critérios? Bom, o intervalo dos critérios é a naturalidade. E agora, qual que é o critério? O critério é se é igual a gol. Então, o que, que a gente estava fazendo até agora? Fazendo o seguinte, igual a gol. Então, deixa eu pegar aqui a string e colocar aqui certinho o que, que a gente escreveu. A gente escreveu isso daqui. A gente escreveu esse texto aqui, é o texto que está aqui na célula. Dá para ver ali em cima, né? Bom, então eu vou trocar aqui o igual. E eu vou colocar aqui esse E comercial e colocar aqui esse H2. E vou dar Enter. E eu vou puxar aqui para baixo. Só que vai acontecer um erro. Então, eu puxei aqui. Nota aqui que até o próprio Excel ele me deu aqui uma mensagem de erro. A fórmula emite células adjacentes. Vamos ver o que aconteceu aqui? Eu vou pegar aqui esse texto e copiar esse texto para cá. Olha só. Aqui eu estava na célula I2. Então, a célula I2 pegou a célula C2 até a célula 16, B2 até B16, e ele analisou igual a H2. Deixa eu pegar aqui o texto corrigido. Quando eu puxei para baixo, ele puxou. Deixa eu tirar o CTRL dali. Aqui. O 2 virou 3, o 16 virou 17, o 2 virou 3, o 16 virou 17 e o 2 virou 3. Esse 2 virar 3 é o que a gente quer. A gente não quer que esse 2 ande e nem que esse 16 vire 17. Então, a gente tem que vir aqui e colocar um cifrão. Quando você coloca o cifrão, você trava esse número. No caso aqui, é no 2 que eu quero travar. Então, na verdade, eu quero travar aqui em cima. Professor, mas o senhor está travando o 2 e o 16 e o senhor não está travando o B. Por quê? Porque, em tese, eu não precisaria travar o B. Por quê? Porque eu não estou puxando para o lado. Se eu puxasse para o lado, eu precisaria travar o B também. Ok? Então, vamos ver aqui. Eu coloquei o cifrão aqui? Não. Ó, agora eu vou lá na barra de fórmula. Foquem nessa parte aqui da barra de fórmula. Então, eu vou colocar um cifrão. Também dá para colocar o cifrão com F4. A primeira coisa que ele vai te fazer é travar tudo, depois ele vai travar só o 2, depois ele vai travar só o C, depois ele vai destravar. Aqui não faz diferença se você travar tudo, se você travar só o número. Mas é importante que você trave o número. A tecla de atalho para fazer isso é F4, a função 4. Então, se eu puxar aqui para baixo, nota aqui que corrigiu. Por que não dava problema? Porque o primeiro aqui era Goiás, e aqui ele excluía o primeiro da média, e como o primeiro não era de MG, não tinha problema. E o terceiro aqui, ele excluía o primeiro e o segundo, que também não era do DF, então ele calculava corretamente. Ok? Então, em alguns casos, a gente vai querer travar só verticalmente. Então, quando a gente quer travar verticalmente, a gente usa o cifrão no número. E quando a gente quer travar lateralmente, a gente usa o cifrão na letra. Tudo bem? Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre esse travamento da letra.
Esse vídeo era só sobre as médias e sobre as funções conta C, soma C, conta C, soma C e média C. Tudo bem? Então, por esse vídeo era isso. Até mais, até a próxima aula. E pessoal, tem muito pouco like nos vídeos. Espero que vocês estejam gostando da aula. Então, se gostaram da aula, deixa um like no vídeo. Vai ajudar bastante. Vai mostrar que vocês estão gostando da aula. Valeu? Até mais.